Sejam bem-vindos ao plano de leitura bíblica anual da Igreja Nova Vida em Piedade. Estamos no livro de Ezequiel e a reflexão de hoje é sobre os capítulos 17, 18, 19 e 20. Em Ezequiel 17, os versículos de 1 ao 10, encontramos uma parábola intrigante sobre duas águias, uma representando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a outra representando o Egito. Através dessa parábola, Deus fala sobre a importância da fidelidade nas alianças, como resiste ao versículo 13. Lembramos que este juízo já havia sido exaustivamente profetizado por Jeremias e houve inclusive o conselho de não resistir a Nabucodonosor, para que o sofrimento pudesse ser suportável. Entretanto, Israel prefere mais uma vez buscar um caminho alternativo, e como consequência de suas escolhas, o sofrimento torna-se mais elevado. No versículo 20, podemos constatar a seguinte afirmação da parte do Senhor: estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço, e o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele, por causa da rebeldia que praticou contra mim. A partir do versículo 22, Ezequiel anuncia a promessa de restauração, usando a palavra renovo, fazendo uma referência a um galho ou uma árvore como símbolo da realeza, quando cita a ponta de um cedro. Essa profecia foi e será cumprida por Jesus, o Messias, o renovo do Senhor. Em Ezequiel 18, é uma mensagem poderosa sobre a responsabilidade individual diante de Deus. Nesta passagem, Deus confronta o provérbio popular em Israel que dizia que os filhos estavam sofrendo por causa dos pecados de seus pais. Deus esclarece que cada pessoa é responsável por suas próprias ações e que não será punida pelos pecados de seus antepassados. Ezequiel usa 3 casos hipotéticos para demonstrar esse princípio, destacando a importância da justiça, da misericórdia e também do arrependimento individual. Ele enfatiza que Deus não é um déspota vingativo, mas um Deus de graça que deseja que as pessoas abandonem seus caminhos malignos e se voltem para Ele. O Senhor Deus decide acabar com a injustiça propagada em Israel. Muitos acreditavam que era possível herdar justiça ou injustiça dos pais. Mas não é assim que funciona. Neste capítulo fica muito claro qual o critério utilizado por Deus para nos julgar. Quem praticar a justiça da palavra de Deus viverá. Quem viver na impiedade, longe de Deus, morrerá. Além disso, cada um dará conta de si mesmo, pois não serão julgados pelos pecados, pais não serão julgados pelos pecados dos filhos, e filhos não serão julgados pelos pecados dos seus pais. Em Ezequiel 19, apresenta uma lamentação pelos príncipes de Israel e um lamento pela decadência da linhagem real de Davi. Neste capítulo, o profeta Ezequiel usa uma metáfora de uma videira para descrever a história de Israel e sua liderança. Ele também lamenta o passado glorioso da nação e os líderes poderosos que ela produziu, mas também descreve sua atual condição de ruína e desesperança. Ezequiel alerta a Israel sobre a necessidade de se arrepender e voltar a Deus antes que seja tarde demais. O Senhor Deus ordena que o profeta levante um lamento pela monarquia de Judá. Isto porque os príncipes foram todos mortos, dando fim à linhagem do rei Josias, seu avô. Quando autoridades desobedecem a Deus, o povo sofre, mas em algum momento a força delas é retirada. Pois, por mais inabalável que pareça ser, o Senhor Deus mostra claramente que a glória pertence somente a Ele. O trono do Senhor não pode ser abalado. Portanto, devemos ser submissos à sua vontade e nos sujeitarmos a Ele, para que tudo nos vá bem. Ezequiel 20 é um capítulo importante na narrativa do profeta Ezequiel,
pois aborda a infidelidade e a rebelião contínua do povo de Israel contra Deus. Ezequiel usa uma série de imagens e metáforas para ilustrar a história de Israel e mostrar como a rebeldia deles resultou em julgamento e exílio. Mas, ao mesmo tempo, Ezequiel também aponta para a graça e a misericórdia de Deus, que sempre oferece a oportunidade de arrependimento e restauração. Os líderes de Israel vêm até o profeta com a intenção de consultar a Deus. Eles queriam saber o que deviam fazer agora, depois que a ruína de Jerusalém estava completa e eles já eram escravos da Babilônia. Contudo, o Senhor Deus se nega a falar com eles sobre isso, e a única palavra que eles ouvem de Deus é um juízo longo e severo. O Senhor diz claramente: juro pela minha vida que não deixarei que vocês me consultem. Registra o versículo 3. A partir disso, o Senhor Deus começa a lembrar-lhes do procedimento idólatra e ímpio com que seus antepassados trataram e a aliança que Deus fez com eles. E que, embora eles soubessem disso, cometeram os mesmos erros. Desprezaram o Senhor e também a sua palavra. Meus irmãos, os capítulos aqui abordados nos traz lucidez que não devemos ignorar a palavra do Senhor. Lembre-se que o Espírito Santo nos fala. Assim como os profetas falavam ao povo, hoje o Espírito Santo fala a nossa consciência, nos dando a orientação para não tropeçar. Mas se fizermos como o povo de Israel, viveremos as consequências de nossas próprias escolhas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo aconselha a agirem de modo condizente com a sua condição de santo. Os versículos 19 a 22 diz assim: não apague o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Afaste-se de toda forma de mal. E lembre-se, meus irmãos, que o nosso Deus tem prazer em cuidar dos seus filhos. Meu nome é Nídia Bispo e desejo a todos uma excelente meditação.